Boa tarde à mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores e todos aqueles que nos acompanham aqui na plenária e também o que nos acompanha através das redes sociais. Gostaria também de dar as boas-vindas ao doutor Guaraná, assessor de governo, que a partir de agora passa a acompanhar de maneira mais direta, digamos assim, a relação dos vereadores para com o executivo e discussão dos projetos e tudo mais. Eu gostaria de fazer uma observação geral em relação ao que envolve a Câmara, dessas denúncias e do trabalho da Comissão de Ética. Gostaria apenas de dizer, em nome principalmente dos vereadores da base, com os quais temos mantido várias discussões e conversas, e assim como toda a comunidade de Toledo, que o que nós desejamos é que os fatos sejam apurados e que a verdade seja restabelecida. Nós, vereadores da base, não nos pronunciamos, nós não nos manifestamos, nós não tomamos partido de ninguém nessa situação, exatamente porque o nosso compromisso é com os fatos. Então, caso a discussão chegue ao plenário, certamente toda a comunidade, assim como os vereadores e vereadoras desta casa, podem esperar da nossa parte uma postura coerente e atenta aos fatos. Nós não nos balizaremos nos disque-disques, nas fofocas, nas especulações, mas naquilo que efetivamente puder nos indicar com clareza o que foi que houve e qual é o posicionamento que nos cabe tomar diante da situação. Gostaria também de dizer, de parabenizar, na verdade, os proprietários da livraria e cafeteria Baluarte. Nós temos agora, já há algumas semanas, um ambiente em Toledo que prima pela leitura, que prima pela cultura e que cria um ambiente que combina estes dois aspectos. Ou não é nem que combina esses dois aspectos, mas que ressalta o aspecto do prazer relativo à leitura. A leitura como fonte de lazer, como algo que, de fato, vem resistindo aos tempos de inovação, aos tempos de tecnologia, em que as pessoas têm muito mais lido aquilo que está nas redes sociais ou que está disponibilizado à comunidade no formato digital e talvez menos aquilo que está nos livros, aquilo que está impresso no material físico. E quando um empreendedor aposta em uma iniciativa como essa, certamente merece o nosso respeito e merece a nossa torcida para que o negócio prospere e que cada vez mais pessoas se dirijam a este ambiente para realizarem uma boa leitura e tomarem um bom café. Gostaria também de parabenizar o CEMEI Pingo de Gente, as escolas municipais Henrique Brode, São Francisco de Assis, Anita Garibaldi, pela realização das suas festas juninas neste final de semana. E, obviamente, é redundante dizer que as festas juninas, elas preservam toda uma cultura, toda uma linguagem artística que merece, de fato, ser preservada na nossa comunidade. São eventos que fazem parte da tradição das escolas e do processo educacional das nossas crianças. Mas nos cabe também observar o quanto estas escolas movimentam o comércio de Toledo. Seja pelas vestimentas características desses eventos, e aí observamos toda uma comunidade que tem o cuidado de vestir os seus filhos, né, famílias que têm o cuidado de vestir os seus filhos de modo característico, toda a questão gastronômica envolvida nessas festas, e o que requer um grande trabalho da comunidade, que resulta certamente numa movimentação comercial bastante favorável ao nosso município. E registrar também o 26º Café Colonial Rotary Club do Rotary Club Toledo Lago, que teve, ou que terá, 100% da sua renda destinado ao Mães por Amor Projeto Cegonha. Eu já, por muitas vezes, registrei aqui o nosso agradecimento por todas as instituições que trabalham em Toledo pelo bem da comunidade. Pessoas que doam o seu tempo, que doam o seu conhecimento em prol da comunidade, para verem a comunidade crescer, para verem a comunidade atendendo aqueles que mais precisam, de uma maneira produtiva, de uma maneira legal e de uma maneira que, de fato, promova a vida e promova as nossas famílias. Então, fica aqui registrado o nosso agradecimento e os parabéns a todas essas instituições. Também gostaria de deixar registrado aqui o grande trabalho que a administração Lúcio Demarque está fazendo em várias regiões do nosso município. Eu já tive a oportunidade de registrar aqui
que nem todos os gestores têm a coragem em investir naquilo que fica debaixo da terra. Que é muito mais simples fazer aquilo que aparece, aquilo que podemos registrar como uma construção daquela administração, um espaço no qual podemos receber as pessoas e dizer que esta construção foi feita por esta administração. Mas uma administração que investe, como esta, em galerias, em infraestrutura, merece ser ressaltada. O que eu vou dizer aos senhores e senhoras, talvez nem todos tenham clareza da dimensão, como eu não tinha, até o ano de 2017, em que tive a oportunidade de trabalhar naquele prédio que está onde começa a descida da senadora Atílio Fontana. Já havia ouvido as pessoas dizerem que a chuva era um problema sério, que afetava todos os moradores daquela região, que levava carros e motos, mas eu confesso que achava um exagero, quando eu tive a oportunidade de observar que é a mais pura verdade. De olhar do prédio da Secretaria da Educação, a água tomar conta da avenida, deixar as pessoas que estavam nos pontos de ônibus com água até o meio da perna, a água invadindo os carros, levando as motos, assustando as pessoas, e agora nós temos a alegria de ver a intervenção que a administração está fazendo na senadora Atílio Fontana, do mesmo modo como fez na Raimundo Leonardi, como fez na região do Lago, como fez em vários outros pontos da cidade, eliminando o problema dos alagamentos e pondo em risco a vida das pessoas e o patrimônio delas também. Então, isso é algo que precisa ser feito, a população precisa que isso seja feito, e fica aqui o nosso registro diante desse trabalho feito pela administração. E também tivemos a oportunidade, na quinta-feira, de irmos até o distrito de Vila Ipiranga, São Miguel, e observar o asfalto feito naquela região. Há alguns anos, nós moramos naquela região, e pudemos observar a dificuldade que se tinha. O asfalto não está ainda completamente pronto, faltam alguns detalhes, mas é possível certamente se observar a qualidade que aquele asfalto traz aos produtores e aos moradores daquela região. Mais do que merecido, necessário, e que bom que foi feito, porque traz, de fato, uma outra condição aos moradores daquela região. E também gostaria de dizer que, coincidentemente, eu também recebi uma resposta do secretário do Desenvolvimento Ambiental e Saneamento, que não é o prefeito, obviamente, mas quem sabe poderá vir a ser. Já que estão todos no trabalho, é possível que aconteça, né? Nenhuma alternativa está descartada. E ele me dá a resposta em relação a duas indicações que fiz, solicitando que o novo código contemplasse a proibição do uso de animais para atração animal, e que também coibisse essa prática que gera desconforto físico aos animais, de mantê-los acorrentados por um tempo imenso, né, sem dar condição desses animais se movimentarem. Então, aqui está a resposta. A primeira indicação já está contemplada na proposta do novo código que está vindo, e a segunda deverá ser objeto de algumas discussões mais aprofundadas. E, nesse sentido, eu concordo perfeitamente com o vereador Bisonin, com a indignação que ele manifesta aqui. Ao defendermos animais, esta defesa, esta causa, não conflita com as outras causas. Ao defendermos os animais, não estamos colocando em prejuízo a defesa que a causa do idoso também merece. E não há que se comparar, do meu ponto de vista. Os animais precisam ser defendidos, precisam ser protegidos, e as pessoas também. Há um espaço de discussão, há políticas públicas voltadas a esses diferentes segmentos e precisam ser alvo da preocupação de todos os cidadãos. Não é mais para um ou menos para o outro, é atenção devida a cada política, é atenção devida a cada segmento. E ainda, penso que seria bem interessante dizermos que certamente, daqui a pouco, nós estaremos fazendo campanha. E estaremos pedindo os nossos votos, inclusive aos jovens, e dizendo a eles que quando nós votamos contrariamente ao projeto sobre o qual se discorreu há pouco tempo, nós votamos em favor da Constituição Federal, nós votamos em favor da lei orgânica, nós votamos em favor dos pais de família, num cenário brasileiro de 13 milhões de desempregados. Nós votamos em favor do empresário que está iniciando o seu negócio e que já tem uma sobrecarga de impostos e ao qual
ao qual cabe a responsabilidade pela produção, pela geração de novos empregos. Não votamos contrariamente aos jovens, até porque todos esses empresários estão legalmente autorizados a contratar o jovem assim que eles o quiserem. Ok? Obrigada.